E aí, uma discussão acho que interessante nessa expansão é a da moeda, né? A China e Rússia estão defendendo, principalmente a China, do uso de moeda em comum pelos países do novo BRICS, Muito né? bom, meu irmão. Moeda Muito, em comum. muito obrigado por dizer Em isso. comum. Uma moeda em comum. Acho que o termo perfeito é uma moeda de referência, De referência. comum, É. né? Eu corrigi, cara, um dia desse, eu não me lembro quem, que falou: ah, não, porque o negócio do BRICS aí, antes da gente falar e fazer o episódio completo sobre, falou, não, o negócio do BRICS aí vai ter agora moeda única. Pô, não, calma aí, gente. Moeda única é zona econômica monetária, é o euro, é todo mundo abandonar a sua moeda e passar a ter a moeda única. Por exemplo, isso surgiu até com uma certa fake news aqui no Mercosul, né? Logo no início do governo Lula, onde se falou de criar uma moeda de referência comum também, que seria o SUR, né? E aí falaram, meu Deus, mas a gente vai fazer uma moeda comum, uma moeda única com a Argentina, e a Argentina tem a economia toda cagalhada e tal. Calma lá, gente, vamos lá. O sistema econômico mundial hoje funciona como? Aí a gente, para entender isso bem, vai precisar voltar lá numa reuniãozinha internacional que ocorreu em 1944, que foi a conferência de Bretton Woods, né? O que ela definiu? Dali para trás, utilizava-se um padrão de referência para as moedas, que era o ouro. E o ouro, ele é uma coisa que, assim, tem alguns problemas de ser usado como referência. Você tem, até hoje, para quem em casa já assistiu lá Casa de Papel, por exemplo, né? Você vê lá o pessoal assaltando a Casa da Moeda da Espanha, né? E levando o ouro derretido e tudo mais. Então, assim, isso tem peso até hoje, as reservas em ouro. Você tem um dos países com moeda mais valorizada no mundo, que é a Libra, né? O Reino Unido da Libra. E ainda com, tendo sido o país imperialista que mais dominou território fora do seu próprio território. Então, assim, isso, e na época em que se extraía metais preciosos daí, então, naturalmente, você tem tudo isso confluindo aí. Mas esse sistema monetário internacional, ele era baseado no ouro. Então, basicamente, como funciona? Imagine que fosse valores de hoje em dia, moedas de hoje em dia, tá? Eu sei que o real não existia em 1944, mas $1 vale mais ou menos uns R$5, tá? Então, o que isso significa? $1 compra X gramas de ouro e X gramas de ouro equivalem a X reais, né? E aí, com isso, você consegue fazer uma triangulação. Se você quiser fazer testes com isso, primeiro, não é mais o ouro a referência, e segundo, você não vai fazer com uma casa de câmbio, porque a casa de câmbio vai botar lucro em cima, né? Então, naturalmente, esse valor vai estar poluído. Agora, como mudou e por que mudou? O pessoal vai vir com papo. Pô, o ouro é finito, cara. O ouro é um negócio que ele pode ter uso industrial, ele pode passar, por exemplo, ele é muito utilizado em cirurgias, fio de ouro, principalmente cirurgia plástica e tal. Ele pode passar a ter outros usos que acabem bagunçando um pouquinho o preço do ouro por razões não monetárias, né? E além disso, ele é finito. Aí, como eu estava falando, vai um país lá, Uganda, descobrir a maior reserva de ouro do mundo e do nada passa a ter a moeda mais valorizada de todas. Então, isso bagunça muito a economia global. Então, a galera vai vir basicamente com uma proposta, principalmente os britânicos. Eles vão vir com a história de, a gente podia ter uma moeda de referência global, de preferência uma coisa nova, que a gente criasse para isso, tá? E essa moeda global de referência, ela vai fazer uma nova triangulação ignorando o lastro do ouro, que vai ser o padrão monetário internacional com essa moeda X, tá? E na falta da possibilidade, pós-Segunda Guerra, as economias todas zoadas, Europa em reconstrução e tal, de criar uma nova moeda, você vai ter uma armadilha dessa ideia que vão ser os Estados Unidos levantando dentro e falando, eu tenho uma moeda aí que circula no mundo inteiro, que vem da economia que, não tá destruída com a guerra, que estava crescendo economicamente pra caramba, e que talvez possa ser uma referência que já é muito referencial mesmo, que já é muito utilizada e muito corrente no mundo inteiro, que é o dólar. Eu imagino a cara da galera assim, olhando, falando, prossiga, Estados Unidos, onde você vai chegar com isso? E eles vão propor, e vai ser aceito, o lastro dólar, o padrão monetário internacional com o dólar. Então hoje como funciona, para quem ainda não entendeu, quem está em casa? Você tem R$1 e ele vale mais ou menos uns, vamos arredondar para cima e botar 6 euros, tá? Se R$1 vale 6 euros, R$1 vai comprar tanto de dólar, sei lá, 20 centavos, e esses 20 centavos vão comprar quanto de euro? Você tem que fazer essa triangulação. Então, o que era o ouro anteriormente, agora é o dólar como referência. Isso dá um poder para os Estados Unidos assustador, né? E dá um poder para os Estados Unidos, primeiro, eles vão fazer certos compromissos, né, e tal ali, de juros, de emissão de moeda, nem muito nem pouco e tal, e vão ter que cumprir, né, porque o padrão monetário internacional está com eles. Mas, por outro lado, eles têm um poder meio indireto, porque eu não vou, assim, proibir que você tenha da minha moeda, porque a minha moeda se tornou internacional. Mas eu posso proibir que as minhas empresas negociem com você.
E quando eu viro e proíbo as empresas de negociar com você e do nada somem dólares da sua economia, o dólar é uma moeda, mas uma moeda é um produto, né? Se você tem muito pouco daquele produto, o valor dele sobe, né? Se você tem muito daquele produto, o valor dele desce. Ou seja, se eu desdolarizo a sua economia, como aconteceu com Cuba, como aconteceu recentemente com a Venezuela, eu posso destruir uma economia em 6 meses, pô. Sim. Eles vão ter mais dificuldade de fazer isso com economias grandes, né? Como a União Europeia, ou como a China, ou como o próprio Brasil, queira ou não. Mas assim, com países menores economicamente como a Venezuela, pô, beleza. Então, tá certo. Vai continuar o cara aí que eu não quero no poder? Vai continuar nacionalizando petróleo que não me interessa e tal? Beleza. Então, vou começar a puxar as minhas empresas de volta, o dólar tá indo embora, a moeda despenca. Em países que têm muita dependência tecnológica, como o próprio Brasil, a moeda despencar significa, pô, o dólar ficar 5 vezes mais caro, quer dizer, quase tudo que está dentro do supermercado fica 5 vezes mais caro, né? O carro fica 5 vezes mais caro, esse microfone fica mais caro, até coisas mais práticas, tipo pão, que é feito de trigo e é importado. Uma boa parte do nosso trigo é importado. E o petróleo ficando mais caro, tudo fica mais caro junto. Exato, boa. Não estava lembrando do petróleo. Exatamente. Então, assim, é isso. Você teve uma mudança lá que deu um poder tremendo aos Estados Unidos. Aí vem hoje a dona China e a dona Rússia falarem de fazer um novo padrão monetário internacional em uma moeda nova, quem sabe. Discutiu-se o rublo na moeda russa. Hoje, com a guerra e com as sanções da guerra, acho que isso é absolutamente inviável. Até por essa moeda não ter corrência internacional por conta dessas sanções, né? Então, todo mundo que estivesse fora desse bloco ia ter dificuldade em aceitar referenciar o rublo, né? Então, na falta da possibilidade de algo muito complexo, que é criar uma nova e de uma outra moeda que esteja saudável, igualzinho o filme velho Bretton Woods, né? A China tá, ó, tem o Yuan aqui. Tem o Yuan. Ela já está fazendo, uma né? moeda desvalorizada e tal, vale menos que o real, na casa dos 60 e poucos centavos, mas tem o Yuan aqui. E, porra, a China é parceira comercial top 3 da maior parte dos países do mundo, cara. Inclusive dos Estados Unidos. Exato. Então, inclusive do Brasil, é a maior parceira. Maior do Brasil. Então, assim, você acaba tendo uma possibilidade de usar uma nova referência. Então, vamos lá. Organizando a cabeça. Quando a gente fala que o BRICS, né, seja o BRICS com a África do Sul, seja o BRICS mais 6, né, essa galera nova aí entrando, que eles podem ter uma moeda comum. O correto não é uma moeda comum, o correto é uma moeda de referência comum, rebelde ao dólar, rebelde ao Bretton Woods. Eu não vou mais utilizar o dólar como referência e na hora que eu for negociar, tipo, por exemplo, vamos supor que o BRICS atual, com essa expansão pós-24, né, ele faz isso. Aí o Brasil e a Argentina, por exemplo, na hora do Brasil cruzar uma relação lá de vamos comprar isso, vender aquilo, real peso, ao invés de fazer real dólar peso, ele vai fazer real yuan peso. Então é outra reserva cambial, é outra reserva de riqueza. Só que assim, é isso que é a Terceira Guerra Mundial, tá? É isso que é a Terceira Guerra Mundial. Não é a Ucrânia, não é o conflitinho aqui ou ali. Isso é que é, assim, ferida no interesse econômico americano num grau absurdo. Então, os Estados Unidos vão espernear demais para isso não acontecer. Lembrando sempre, para qualquer um aí que tá vendo, moeda única... só tem um grupo de países do mundo que faz isso, que é a zona do euro. E não vai acontecer em outro lugar. Eu cravo. Não vai acontecer. Não vai. Nunca. Dificílimo imaginar que aconteça. Né? Agora, moeda comum é um nome que eu não gosto, porque confunde com moeda única, tá? Mas é uma moeda de referência comum, tá? E aí, mesmo usar uma referência diferente é um negócio que demanda um certo alinhamento. Não, você não vai comprar bala no trânsito com o Yuan, tá? Fica lá. Olha, falando da Argentina, que tem uma moeda extremamente desvalorizada, Argentina tá... tu já tem na Argentina, sem ser obrigatório, aceitos o real, o dólar, né? Sim. Imagina, o Yuan na rua em Buenos Aires, né? Ia ser curioso.